Novamente, se eu tenho A e B, dois escalares, A e B, dois números reais, multiplico pelo vetor V, A e B, multipliquei pelo vetor V, isso é a mesma coisa de A, B vezes V. Ou seja, novamente, A e B são números reais, V é um vetor. Então eu associei A e B, multipliquei pelo vetor V. Isso é a mesma coisa de eu multiplicar inicialmente B com V, ou seja, associar um produto do escalar B pelo vetor V, e esse resultado multiplicar pelo escalar A, ok? Isso aqui para todo AB pertencente a R e para todo V pertencente a V. Isso aqui seria uma espécie de propriedade associativa. Uma espécie de propriedade associativa. Por quê? Porque nós estamos lidando com um elemento externo ao conjunto e um elemento interno ao conjunto. Então, eu não posso falar em associatividade. O que eu posso falar é uma espécie de associatividade, porque primeiro eu associei dois escalares, multipliquei por um vetor, ou eu deixei aquele escalar e associei o escalar vezes o vetor e o resultado multipliquei por A, ok? A mais B vezes o vetor V. Isso aqui é A vezes o vetor V, mais B vezes o vetor V, para todo AB pertencente aos reais e para todo V pertencente a V. Aqui é uma propriedade distributiva da soma de dois escalares por um vetor, tá certo? Propriedade distributiva da soma de dois escalares por um vetor. Então, nós temos A mais B vezes o vetor V, é o escalar A vezes o vetor V, mais o escalar B vezes o vetor V, ok? Como nós também temos, também válida a propriedade se eu tenho um escalar, multiplico pela soma de dois vetores, eu tenho um escalar, multiplico pela soma de dois vetores. Aqui também vai valer a propriedade distributiva da multiplicação de um número pela soma de dois vetores, ou seja, A vezes U mais A vezes B. Para todo A pertencente ao corpo e para todo o V pertencente a V. Então nós temos EFGH, quatro propriedades da multiplicação por escalar. Temos quatro propriedades da multiplicação por escalar. Temos quatro propriedades da soma de vetores. E ao todo nós temos 8 propriedades. Então é o seguinte, qualquer conjunto que satisfaça essas 8 propriedades aqui, a gente vai estar chamando ele de espaço vetorial. Espaço vetorial. Qualquer conjunto que satisfaça essas 4 propriedades aqui, ele vai ser chamado de espaço vetorial. Mas por que eu estou com tanta preocupação nessa palavra qualquer conjunto, né? Qualquer conjunto. Eu estou preocupado com essa palavra por quê? Porque elementos distintos, aparentemente distintos,
Elementos distintos ou aparentemente distintos são exemplos de espaços vetoriais. São exemplos de espaços vetoriais. Ó, veja só, eu pego o conjunto de todas as funções, contínuas do intervalo I a valores em R, conjunto de todas as funções contínuas do intervalo I a valores em R, pego esse espaço muno de uma operação de adição, muno de uma operação produto, da seguinte maneira, a soma de duas funções, f mais g, aplicado no ponto x, eu defino como sendo f aplicado no ponto x mais g aplicado no ponto x. Defino dessa maneira. A função f mais g, eu tenho fg, são duas funções, fg são duas funções pertencentes àquele espaço das funções contínuas de I em R. E eu digo assim, que a minha nova função, que é a soma delas duas, f mais g aplicado no ponto x, vai ser f aplicado no ponto x mais g aplicado no ponto x. E a multiplicação por escalar, eu vou pegar C, um número real, e eu vou, e f é uma função dali. Então eu vou ter que CF, a função CF, certo? Aplicado no ponto x, isso aqui deve ser C vezes F aplicado no ponto x, ok? Aqui nós temos C, um número real, ou complexo, mas no caso a gente vai trabalhar sobre os reais. E F, um elemento do espaço das funções contínuas do intervalo I a valores em R. A gente pode notar, tá certo? Que esse conjunto, o conjunto das funções contínuas de I em R, com essa operação de soma assim definida e com essa operação de multiplicação por escalar assim definida, satisfazem essas 8 propriedades e, portanto, isso aqui é um espaço vetorial. É um espaço vetorial, ok? Eu vou pegar agora o espaço das matrizes M por N a valores em R, espaço das matrizes M por N, espaço das matrizes M por N, com a operação de adição e a operação de multiplicação por escalar, definida da seguinte maneira. A adição. Pego aqui uma matriz A e J, uma matriz de entrada A e J, I maior ou igual que 0 menor ou igual que M, e J maior ou igual que 0 menor ou igual que N, somado com a matriz de entradas B e J, isso aqui vai ser minha matriz soma A e J mais B e J. A soma é definida assim, cada elemento correspondente, eu somo cada elemento correspondente. E a multiplicação por escalar, a gente define C, um número real, vezes a matriz de entradas A e J,
Isso aqui é igual a C vezes A e J. O escalar ele entra multiplicando cada elemento da minha matriz, tá certo? Então, essa soma, aqui no caso, são matrizes M por N, e aqui você tem C, um número real, ok? E aí J é uma matriz. Então, se eu multiplico uma matriz por um escalar por uma matriz de entradas A e J, eu obtenho a matriz C, A e J. Ou seja, cada elemento da minha matriz fica multiplicado por C, ok? Então, com essa soma e essa multiplicação por escalar, o conjunto das matrizes M por N sobre o corpo dos números reais, munido da operação de soma e munido da operação de multiplicação por escalar, satisfaz essas 4 propriedades da adição, mais essas outras 4 propriedades da multiplicação por escalar, e, portanto, isso aqui é um espaço vetorial. Espaço vetorial. Vamos pegar o espaço da geometria analítica, o Rn, com a operação de soma, operação de multiplicação por escalar. A soma é assim, ó. Você pega um vetor de coordenadas x1, x2, reticências xn, pega um outro vetor de coordenada y1, y2, reticência yn, e você tem um vetor soma, x1 mais y1, primeira componente, x2 mais y2, segunda componente, reticência, xn mais yn, a enésima componente. Soma componentes correspondentes a componentes correspondentes. Aí é a soma. E a multiplicação definida assim. C vezes o vetor x1, x2, reticência xn, isso aqui é igual a C x1, C x2, reticência, C vezes xn, ou seja, o escalar ele entra multiplicando cada um elemento dos meus vetores, cada uma componente do meu vetor. Então, com essas duas operações, o espaço Rn, munido da operação de adição e multiplicação por escalar, satisfaz as 4 propriedades da soma e satisfaz as 4 propriedades do produto por escalar e, portanto, isso aqui também é um espaço vetorial. Espaço vetorial, ok? Podemos pensar no conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual que n, com coeficientes reais, com a operação de soma e a operação de multiplicação por escalar. A operação de soma definida como sendo, da mesma forma como você define o espaço de funções, já que polinômios são funções, né? Funções contínuas também. Então você tem o polinômio P mais Q aplicado no ponto X. Isso aqui é P aplicado em X mais Q aplicado em X. Essa soma aqui é somar componentes correspondentes a componentes correspondentes, ok? Que vai coincidir com essa questão aqui, já que os polinômios são funções especiais, funções contínuas, né? E essa soma P mais Q aplicada no ponto X é P aplicado no ponto X mais Q aplicado no ponto X, onde P e Q são polinômios de grau menor ou igual que N. Coincide com essa definição por ser funções, mas o que nós estamos falando aqui é que eu estou somando coeficiente correspondente a coeficiente correspondente, ok? E a multiplicação por escalar, C vezes P aplicado no ponto X, isso aqui é C vezes P de X, novamente, ó, por conta que são também funções, né?
é um tipo especial de função. Mas aqui, como eu estou pensando no polinômio, né? Eu estou pensando que esse escalar C está multiplicando cada coeficiente do meu polinômio. Ok? Está multiplicando cada coeficiente do meu polinômio. Ok? De grau menor ou igual que N. Então, com essas duas operações de soma e multiplicação por escalar, isso aqui também constitui num espaço vetorial. Veja, funções contínuas e matrizes, não tem nada a ver aparentemente, né? Espaço de funções contínuas e matrizes, não tem nada a ver. Mas, mesmo assim, ambos são espaços vetoriais. Não por sua natureza, mas porque satisfazem essas 4 propriedades da adição e 4 propriedades da multiplicação por escalar. O espaço de matriz e o espaço Rn, em particular o Rn eu posso chamar de uma matriz de uma única linha e n colunas. E até se assemelha, ok? Aqui seria uma matriz do tipo 1 por n. Poderia haver com uma matriz 1 por n, com o m sendo 1 e o n sendo n mesmo, né? Ou seja, uma linha e n colunas. Até pode se assemelhar. Mas só nesse caso particular. Mas eles são elementos distintos também. Rn aqui, a matriz m por n é uma nuvem de pontos no espaço. E o Rn é uma n-upla de pontos no espaço, uma n-upla. Apesar de serem distintos, essas operações de soma e multiplicação por escalar faz com que eles sejam exemplos de espaços vetoriais. Assim como o espaço dos polinômios e o espaço das funções contínuas. Mas os espaços dos polinômios, como o polinômio é uma função contínua, definida em todos reais, né? Então, tem uma certa verossimilhança com o espaço das funções contínuas, mas aqui tem muito mais elementos do que aqui. Aqui eu estou, de todos os elementos que estão aqui, eu estou tirando só as funções polinomiais. Mas, apesar de eles serem distintos, em formas aparentemente distintas, o que o torna um elemento do espaço vetorial. O que o torna um espaço vetorial são que satisfazem essas 8 propriedades, ok? Então, pessoal, o espaço vetorial, você pega um conjunto qualquer, V, tá certo? V, você pega um conjunto qualquer V, você quer saber se esse conjunto é ou não um espaço vetorial. Claro, você tem que munir ele tem que estar munido de uma operação de adição e de uma operação de multiplicação por escalar. Que são 2 operações, adição e multiplicação por escalar. Então você pega esse conjunto aqui. Eu quero saber se esse conjunto é um espaço vetorial. Então você faz verificar as 4 propriedades da soma, ou seja, mostra que ele é um grupo abeliano aditivo e mostra essas 4 propriedades da multiplicação. Então você pode dizer que V, munido da operação de soma e munido da operação de multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Pessoal, a nossa aula de hoje foi baseada no livro-texto do Boldrini. Esse é um livro-texto que a gente vai acompanhar aqui no NEAD, em virtude de não ter mais a apostila propriamente dita, somente dos professores Vânia e Paulo César. Então eu vou acompanhar este livro aqui, mas na plataforma da UAB você encontra este livro, mas eu não tenho. Então eu vou acompanhar este livro aqui, que é a mesma coisa, ok? Hoje nós fizemos o capítulo 4, sobre espaços vetoriais, e queremos continuar na nossa próxima videoaula, falando sobre subespaços vetoriais, que seria a seção 4.2, ok? Para a gente falar sobre subespaços vetoriais. Uma outra coisa que eu gostaria de vocês é que é o seguinte, acompanhe as videoaulas, eu vou colocar outras videoaulas de outros professores, tanto da professora Vânia, como do professor Paulo César,
como também do qualquer um outros que tenham feito gravações aqui, para facilitar os trabalhos de vocês. E também eu convido vocês a catalogarem esse material na plataforma Wab, tá? Esse material está lá. E se dedicar bastante a esse curso, porque é um curso de reoferta e nós precisamos nos dedicar bastante para não ter que fazer uma nova reoferta. Então, eu fico aqui por hoje e na próxima videoaula a gente vai falar sobre subespaços vetoriais. Que os subespaços vetoriais nada mais é do que uma fábrica de exemplos de espaços vetoriais, ok?